quais são as dificuldades dessas pessoas, barra empresas, e quais são as necessidades. Dificuldade não necessariamente é uma necessidade, tá? Então, quais são as dificuldades e quais são as necessidades? Por que é importante eu entender isso? Porque eu consigo refinar o que eu vou entregar de solução, como que eu vou me adaptar nesse cenário. E aí eu vou trazer mais uma vez, eu tô sempre trazendo as minhas histórias porque eu acho que fica muito mais fácil eu explicar para vocês à luz de exemplos. E como a gente está falando de transição, vou usar como exemplo a minha própria transição. Então vou lá, descubro que a grande questão era uma coisa que eu gostava de trabalhar, desenvolvimento de pessoas. O que eu faço na sequência? Eu comecei então a entrevistar uma série de pessoas para entender o que acontecia com elas, o que deixava elas insatisfeitas. E aí quando eu falo pessoas, gente, é porque a gente atendeu, né? A gente atende muitas empresas, a gente atende até hoje. A gente começou com foco realmente em empresas hoje, pessoa física, mas não importa se você vai pensar numa consultoria e essa consultoria vai ser para atender empresa ou para atender uma pessoa, porque mesmo que você atenda uma empresa, por trás dessa empresa tem uma pessoa. Então, você precisa entender a dificuldade daquela pessoa, o que aquela pessoa quer. E quando a gente começou a investigar, o primeiro aspecto que a gente percebeu, por exemplo, nas empresas é que muitas pessoas que queriam, né, e que tinham algum potencial para virar o nosso cliente, eram pessoas que queriam conseguir ter espaço dentro da empresa, queriam poder crescer dentro da empresa, queriam ser promovidos dentro da empresa, mas não estavam conseguindo. E isso era muito parecido com a história dos nossos clientes pessoa física, pessoas que vinham individualmente procurar a gente, pessoas que queriam ser vistos, que queriam ser notados, que queriam ter reconhecimento profissional. Então, muitas empresas contratavam a gente, por quê? E contratam, primeiro, um ponto, porque ela quer, obviamente, desenvolver as pessoas que estão ali. Mas não tenham essa inocência de achar que essa pessoa está ali altruísta, fazendo isso única e exclusivamente para desenvolver o funcionário. Ela também está ali pensando em como que o projeto dela se torna bem sucedido para ela também conseguir crescer. Então, existe o que a gente chama aqui de agendas, né? Que eu falo muito nas minhas aulas de agenda oculta. Mas aqui não necessariamente é uma agenda oculta. Parte dela é uma agenda necessária para a empresa, outra parte é necessária da pessoa. A pessoa não vai falar para você isso de cara. Você precisa investigar. E por isso a gente fala dessa imersão, porque a imersão é você ter esse interesse genuíno na história das pessoas. Quanto mais interesse, quanto mais genuíno for, mais a pessoa vai se abrir. Então, no fundo, o que a gente começou a perceber era isso. Então, qual é a grande estratégia quando hoje a gente fecha um contrato num cliente e a gente passou para a situação hoje, a gente fechou um cliente novo, uma empresa que a gente ainda não atende. Primeiro aspecto, vamos fazer uma reunião. Preciso de uma reunião com vocês. Eu preciso entender quem é o público, o que está acontecendo, por que vocês estão me contratando, o que vocês querem que aconteça. Por quê? Quando eu faço isso, eu consigo descobrir o que a empresa quer como resultado, mas o que aquela pessoa que decidiu me escolher como fornecedora dela, como consultora daquela empresa, precisa ganhar, porque também existe um ganho dela. Não é só um ganho para a empresa. Quando eu desenvolvi os meus programas, o meu objetivo era trazer resultado para os funcionários da empresa e, além disso, ao mesmo tempo, eu conseguir gerar resultados para contar quando eu viesse para o mundo da consultoria. Então, quando eu montava os projetos, eu queria que os projetos dessem resultado e eu enchia o saco de fornecedor. E eu queria contratar pessoas e super alinhar o que tinha que ser feito. Eu realmente ficava ali na unha com cada fornecedor. O meu grande objetivo era, obviamente, gerar resultado para o negócio, mas isso virar uma boa história para eu contar. Então, em todos os casos, sempre existem as duas agendas. A minha agenda pessoal e a agenda da empresa, que eu só consigo descobrir se eu me tornar uma pessoa viciada
em ouvir histórias. E eu não quero que você pense que o que eu estou falando aqui é algo que você só tem que fazer. Ah, só vou pensar nisso quando eu abrir o meu próprio negócio. Não, você tem que fazer isso agora. Ah, mas eu vou pensar nisso, então você está falando aqui, Lilian, mas eu nem sei se em algum momento eu vou abrir, eu estou aqui te assistindo. Talvez eu nem queira abrir um próprio negócio. Não importa. Você precisa ter interesse genuíno pelas histórias das pessoas. Quanto mais você tem interesse, mais você entende sobre as histórias, mais você gera resultado para você, porque você consegue trabalhar com essas agendas, a agenda do negócio e a agenda da pessoa que está na relação com você. Então, entenderam esse primeiro bloco? Esse é o primeiro passo. Se eu não olho para mim, não entendo o que faz sentido para mim, e eu não entendo o que faz sentido para o outro, o que é necessário para o outro, não, eu não consigo ter sucesso. Não é sobre entender sobre marketing pessoal. É sobre entender o que vai fazer sentido para você, o que você tem experiência e o que o outro lado precisa.